Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa quinta aula dos regulamentos de tráfego aéreo e hoje a gente vai iniciar falando aqui um pouco das aeronaves, das suas classificações, de matrícula e nacionalidade e da propriedade e exploração de uma aeronave. Então, a gente vai sair um pouco de assunto de pista, de aeroporto e entrar no assunto de aeronave, quais que são regras, classificações, como que elas são matriculadas, exploradas, a gente vai entender isso. Bom, primeiramente, aeronave. Aeronaves são classificadas em dois tipos, no sentido de regulamento, não no sentido de, por exemplo, teoria de voo, em que a gente tem diferentes tipos de trem de pouso, de asas, de padrões de fuselagem. Não, é a classificação de uma aeronave. Existe uma aeronave militar e as aeronaves civis. A diferença entre elas é bem clara. A militar é forças integrantes das Forças Armadas do Brasil ou de qualquer lugar, uma aeronave militar requisitada na forma de lei. Ou seja, se eu tenho uma invasão no Brasil, que eu necessito de aeronaves, eu vou precisar da minha Força Armada na forma da lei para defender o país, eu vou ter uma aeronave militar. E também para missões militares, por exemplo, num caso de, é, por exemplo, uma força invadiu o Brasil e eu preciso de soldados que vão ir para a Amazônia. Então eu vou pegar uma aeronave militar das Forças Armadas para ir lá numa missão. E a aeronave civil é todo o resto. São aeronaves públicas e aeronaves privadas. Então não existe essa diferença entre públicas e privadas nesse âmbito de classificação de aeronave. As aeronaves públicas e privadas são civis. Públicas são o quê? Aeronaves destinadas ao serviço do poder público. O que seria o poder público? Por exemplo, eu comprar uma passagem aérea num site para viajar. Isso é o poder público, é uma aeronave civil. E uma aeronave privada, posso contratar uma empresa, eu posso ter a minha aeronave e ela também vai ser uma aeronave civil, dedicadas às pessoas e também requisitadas na forma de lei. Todas as demais são aeronaves privadas, tirando, ou desculpa, todas as demais são aeronaves privadas, civis, e a diferença entre as duas é que a militar vai ser para missões militares e integrantes das Forças Armadas. Agora falando de matrícula e nacionalidade. O que é a matrícula de um avião? É seu certificado, é sua identidade. Então, cada avião tem que ter uma matrícula para identificar quem ele é. Ou seja, isso aqui é uma matrícula e a nacionalidade de um avião. Isso é basicamente o nome do avião. Ou seja, cada avião tem que ter a sua matrícula. A nacionalidade tem um padrão, as marcas de matrícula também têm padrões, só que cada aeronave vai ter a sua matrícula. Ou seja, é tipo é tipo jogar no sistema o nome de uma aeronave. Ou seja, um Boeing 737 com matrícula tananã. Existem, por exemplo, 500 Boeing 737 da Gol. Todos os 500 vão ter matrículas diferentes para poder diferenciá-los. Então, o registro aeronáutico brasileiro, que inscreve essas matrículas, que faz a vistoria, que atribui as marcas de nacionalidade, então o RAB, como a gente chama, o registro aeronáutico brasileiro, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a vistoria técnica da aeronave, ele vai atribuir as marcas de nacionalidade e matrícula. Então, ele vai colocar o nome, entre aspas, no avião, para identificar essa aeronave. A matrícula vai conferir nacionalidade brasileira, a aeronave, e pode substituir a matrícula anterior. Ou seja, se a matrícula anterior, por exemplo, for da França, a matrícula vai conferir a nacionalidade brasileira e vai substituir essa matrícula anterior. Marcas de nacionalidade do Brasil. As marcas de nacionalidade são constituídas pelos grupos de letras maiúsculas PP, PR, PT, PS, PU. Então tá vendo que as marcas de nacionalidade brasileira sempre vão começar com P. Então, se você vê uma aeronave no céu com a primeira letra P, ela vai ser uma aeronave brasileira e os grupos de letras seguintes foram esses: PP, PR, PT, PS, PU. Então, qualquer uma dessas letras aqui, ou P, ou R, ou T, ou S, ou U,
indicadas na marca de nacionalidade vai indicar que é uma aeronave brasileira. Então, se você vê uma aeronave com PS, com PU, com PT, ela vai ser brasileira. E isso é único para cada país. Por exemplo, nos Estados Unidos, a primeira letra é sempre N. No Brasil, é P. E as marcas de matrícula são constituídas a nacionalidade mais 3 letras maiúsculas, que é a matrícula. Então, essas 3 letras maiúsculas depois da marca de nacionalidade é a matrícula da aeronave. E quais são as regras para essas marcas de matrícula? Dentre as 23 letras do alfabeto, acrescidas das letras K, W e Y. Então, por exemplo, aqui a gente tem, por exemplo, uma aeronave. Vamos dizer que essa aeronave é um Boeing 737. 737 brasileiro. Ele foi dado a marca de nacionalidade PS. Isso não importa tanto, podia ser qualquer um aqui, podia ser PR, podia ser PU, mas foi dado a marca PS e sua matrícula virou EBC. A gente não fala assim, a gente não fala PS, EBC, tem um alfabeto fonético, então é Papa, Sierra, Eco, Bravo, Charlie. A gente já vai aprender o alfabeto fonético em outras aulas, mas basicamente é isso. E também tem certas restrições na marca de matrícula. Bom, excetuando-se, eu posso colocar qualquer letras, qualquer formas de matrícula, exceto os arranjos iniciados com Q, com a letra Q. Então, minha matrícula não pode iniciar com a letra Q. Os arranjos que tenham W como segunda letra, ou seja, minha segunda letra aqui não pode ser W. Os arranjos que significam algo, por exemplo, eu não posso pôr SOS, porque SOS significa socorro. Então, arranjos que significam algo, por exemplo, VFR, IFR, VMC, que significam voo visual, voo por instrumentos, condição visual de meteorologia, condição por instrumentos, coisas que significam algo, eu não posso colocar na minha matrícula. E arranjos que apresentem significado pejorativo ou ofensivo, eu também não posso colocar na minha aeronave. Então, tem certas regras de matrícula, mas no geral eu posso colocar as letras que eu quiser, excetuando-se essas regras aqui. E o operador da aeronave deve expor as marcas requeridas nas laterais da fuselagem ou nas laterais da deriva vertical e no intradorso das asas. Então, cada aeronave vai ter sua matrícula. Isso, beleza, vocês entenderam. E eu tenho que expor essa matrícula na minha aeronave para ela poder ser identificada. Então, qualquer operador, qualquer empresa tem que colocar a matrícula no seu avião. Tá vendo que aqui a gente tem um avião de pequeno porte e ele está mostrando a matrícula dele. PT do Brasil. Aqui, um Boeing 737 da Gol também está mostrando sua matrícula. Então, o avião pode mostrar sua matrícula na fuselagem e no intradorso da asa. Aqui embaixo da asa, normalmente, o avião também tem sua matrícula exibida. Entenderam essa parte de matrícula e nacionalidade? É bem de boa, é só uma identificação da aeronave. Agora falando de propriedade. O que é o proprietário da aeronave? O proprietário da aeronave é a pessoa que tiver construído por sua conta, ou seja, construiu uma aeronave, eu sou proprietário dela. Mandado construir. Se eu mandei alguma pessoa construir, eu paguei para ela, eu sou proprietário da aeronave. Adquirido por uso capião, por possuí-la como sua, baseado em justo título e boa-fé, sem interrupção nem oposição durante 5 anos. Então, se eu tenho um título de possuir essa aeronave, eu tenho um contrato, eu sou proprietário dela também. Adquirido por direito hereditário. Se eu tenho por exemplo, um avô ou um pai que faleceu e passou essa aeronave para o meu nome, eu também sou proprietário dessa aeronave por direito hereditário. Se meu nome for inscrito no RAB, lembra que o RAB que faz essa parte de identificação, consoante instrumento público particular, judicial ou extrajudicial. Então, se meu nome está inscrito, meu nome na aeronave está inscrito no RAB, eu também vou ser proprietário da aeronave.
Então, o proprietário da aeronave é basicamente quem possui ela e quem pode exercer da sua função lucrativa ou sem fins lucrativos. Exploração da aeronave. O que é explorar a aeronave? Explorar a aeronave é basicamente usar ela. Então, explorar é usar a aeronave com ou sem fins lucrativos. Isso é importante. Dá-se a exploração da aeronave quando uma pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, então você não precisa ser proprietário para explorar a aeronave. Eu posso, por exemplo, contratar uma empresa que tem a aeronave para eu fazer um voo de treinamento. Então eu não sou proprietário e estou explorando ela. Então é qualquer pessoa que por conta própria quer utilizar a aeronave. Então, a exploração da aeronave pode ser, por exemplo, um táxi aéreo. O que é um táxi aéreo? São serviços aéreos. Por exemplo, eu contrato uma empresa para me levar até o Rio de Janeiro num voo privado. Eu estou explorando a aeronave, porque a aeronave vai me levar para o Rio de Janeiro com um fim lucrativo. Então, desculpa, sem fins lucrativos. Por quê? Porque, por exemplo, eu contratei essa empresa, ela vai me levar até o Rio de Janeiro e eu vou pagar para ela. Ou seja, eu estou explorando, mas eu estou pagando para ela. Então a empresa teve fins lucrativos. Mas também eu posso ser proprietário da aeronave e, por exemplo, fazer um voo de treinamento para o meu filho. Então eu tenho que ter a habilitação, claro, de pilotar essa aeronave, mas nesse caso vai ser sem fins lucrativos. Só estou explorando a aeronave sendo proprietário. Então, você pode explorar a aeronave sendo proprietário ou não. Eu também posso não ser proprietário e explorar essa aeronave também sem fins lucrativos. Por exemplo, ao contratar uma empresa. Então, exploração da aeronave é basicamente isso: é você utilizar a aeronave por conta própria, sendo proprietário ou não, com ou sem fins lucrativos. Então, a pessoa jurídica que tem a concessão do serviço de transporte público regular ou autorização do serviço de transporte público não regular, de serviços especializados ou de táxi aéreo. Então, está falando que a exploração da aeronave é uma pessoa jurídica que pode ter concessão de serviços de transporte público regular, autorização, transporte público. Então, são serviços aí que uma pessoa que explora a aeronave pode fazer. Se considera explorador da aeronave, o proprietário da aeronave ou quem a use diretamente ou através de seus prepostos quando se tratar de serviços aéreos privados. Então, aqui eu considero um explorador da aeronave. Por quê? Porque o proprietário da aeronave pode ser um explorador ou quem a use diretamente também é um explorador. Um fretador também é um explorador que reservou a condução técnica, ou seja, eu fretei uma condução da minha aeronave, por exemplo, como eu falei, para o Rio de Janeiro. Então, isso é com fins lucrativos, eu estou pagando para a empresa e eu estou explorando essa aeronave. O arrendatário é basicamente alugar a aeronave para condução técnica arrendada e autoridade sobre a tripulação. Ou seja, eu vou ter autoridade sobre a tripulação, a aeronave basicamente vai ser minha por um momento, mas eu estou explorando ela. Então, essas são as partes de exploração e de proprietário da aeronave. E matrícula e nacionalidade. Espero que vocês tenham gostado da aula. Próxima aula a gente vai falar de regras do ar. Espero que vocês tenham gostado e tchau.